Hello everyone, how are you doing? Que maravilha estar de volta aqui no YouTube, that's so good! Hoje a gente veio para uma aula muito especial, que é uma aula de phrasal verbs para iniciantes, muito especial, então assiste essa aula que está com a gente. Mas antes de assistir essa aula, deixa eu te convidar que se tu não é bem iniciante, se tu já tem algum conhecimento da língua e gostaria de praticar conversação, a gente vai ter um curso de conversação gratuito acontecendo dos dias 23 ao dia 28 de março. Então, entra no link aqui na descrição da nossa aula para participar dessa aula, desse curso de conversação com material, com nivelamento, com aula ao vivo, que vai ser muito especial. E agora podem ficar com a aula. See you! Hello everyone, how are you doing? Aqui é a Teacher Laís e hoje eu vim para uma aula muito especial sobre phrasal verbs. Do you know what phrasal verbs are? Vocês sabem o que são os phrasal verbs? Chances são de que se vocês sabem o que são os phrasal verbs, vocês talvez tenham medo deles, ou se vocês ainda não sabem, talvez seja um pouco cedo para aprendê-los. Mas eles vão aparecer na vida de vocês aí, não tenho dúvida. E hoje a gente vai ter uma aula especial sobre eles para a gente desmistificar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho e saber melhor como lidar com estes verbos frasais do inglês. Primeiro, então, né, para a gente não ficar com essa cara aí que vai aparecer na tela para vocês agora do de medo desses phrasal verbs. Phrasal verbs não são nada mais, nada menos do que verbos. São verbos, como qualquer outro verbo, mas eles têm uma peculiaridade, né, teacher? Senão eles não teriam um nome especial. Sim, eles são especiais, sim, mas eles têm um sentido próprio. Cada um deles tem um significado ou mais de um, como qualquer outro verbo. Vamos entender o que é um verbo. O que é um verbo? Vou pegar o verbo mais comum, dos verbos mais comuns aí. Se você é do inglês básico, tu já conhece esse verbo, com certeza, que é o verbo go. Está na tela aí para vocês agora, então, o verbo go. Olhando para o verbo go, a gente tem ali, então, to travel or move to another place. Então, go é viajar ou se mudar para um outro lugar, ir, né? É o verbo ir. Traduzindo, é o verbo ir. Esse é o go. Um exemplo com go, I go to work every day, vou para o trabalho todos os dias. My son goes to school every weekday. Meu filho vai para a escola todo dia de semana. Então, o go é um verbo, tá? Mas até aí não tem novidade. Mas se eu pegar o go e colocar uma partícula on, colocar uma preposição on ali do lado, ele já é um phrasal verb. Vai ser go on, go on. E é um phrasal verb, né? Significa que ele tem um outro significado. Não adianta eu olhar para ele e pensar, tá, go é ir. On é em cima, então deve ser ir em cima. Não, phrasal verb ele funciona como um único verbo. Ele é um verbo com mais de uma partícula, às vezes duas, às vezes três, mas ele tem um significado dele, tá? Um novo significado. E aí o significado de go on, por exemplo, é to continue, continuar, né? Ou carry on, que é um outro phrasal verb que também significa continuar. The show must go on, do Queen, né? O show tem que continuar, né? The show must go on. Então a gente entende, deixa eu pegar mais uma frase para vocês. Please go on with what you're doing and don't let him interrupt you. Então, por favor, né, siga, continue com o que você está fazendo e não deixe que ele interrompa você. Né? Aqui é, sei lá, o chefe talvez falando contigo para não deixar que alguém te interrompa, né? Go on, continue. Tá, teacher, que difícil, né? É só isso, é um verbo junto com uma preposição e que traz um novo sentido. Basicamente é isto, tá? Teacher, e como é que eu vou aprendê-los? Como é que eu vou memorizá-los? Da mesma forma que tu memoriza os outros verbos. Ele vem assim junto, num combinho, a gente vai aprender eles um por um, no contexto, tá? É difícil, existem livros, gente, dessa grossura assim, ó, listado de ordem alfabética por phrasal verbs. Vocês precisam comprar eles se vocês estão assim no nível inicial, ou nível pré-intermediário, ou até intermediário. Não, tá? Vocês podem pegar os phrasal verbs no contexto, como aprenderiam um outro verbo qualquer, vão marcando eles, encontrando. Hoje a gente vai aprender a identificar um pouquinho eles dentro de um contexto, vão localizando e aí vão pesquisando eles aí no dicionário, pegando o significado deles, que nem a gente fez aqui com go on, tentando escrever outras frases e substituindo onde você usaria continue,
usar go on para tentar ver se funciona, né? Isso é a melhor forma de aprendê-los e de assimilar esse significado que cada um deles tem. Tá, teacher, e se eu disser continue? Não vão me entender. Se tu disser continue, vão te entender, tá ok? Continue é um pouquinho mais formal, mas ele é muito compreendido. Eu lembro que quando eu comecei a estudar inglês, e aí eu lembro que, sei lá, no terceiro módulo de inglês, a gente começou o quarto módulo de inglês, a gente teve uma aula de phrasal verb, e era muito difícil, porque a gente não tinha muito isso, assim, nos materiais de nível básico. E eu pensava, tipo, por quê? Por que eu tenho que aprender isso? É muito difícil. E aí a gente aprendeu, gramaticalmente falando, aprendeu, mas eu não usei eles. Eu não usei eles por 3 anos dos meus estudos de inglês. Lógico, eu era adolescente, né? Dos meus 3 anos eu falei inglês nos meus primeiros módulos, mas eu nunca usei phrasal verb, exceto os bem comuns do dia a dia, wake up, né? Ó, wake up é um phrasal verb, que é acordar, talvez vocês já conheçam wake up. Get up, levantar, esses a gente aprende lá no primeiro nível de inglês, né? Mas exceto esses, que são bem comuns, eu não usava muito. Eu usava continue, usava as palavras mais parecidas com o latim mesmo. E sempre fui compreendida. Então o phrasal verb, para quem é bem iniciante, ele é muito importante para a compreensão. Então assim, sempre tenta para tu poder entender um texto, para tu poder entender um listening, ele vai te ajudar bastante. Para fala, tu pode usar o teu continue, os teus Latin verbs, vai facilitar a tua fala no primeiro momento. E aí tu vai acrescentando, né? Eu diria assim, acrescenta um phrasal verb por semana. Essa semana aprendi go on. Então eu vou começar a usar go on em vez de usar continue. Semana que vem eu vou aprender um outro. Hoje vamos aprender mais alguns ainda. Mas tenta colocar um por semana na vida, né? Já vai ajudando bastante. Ok? Vamos lá então. Phrasal verbs são o quê? Vamos pegar o go on como exemplo. Ele é um verbo, aqui o verbo go, mais uma partícula, é isso mesmo, uma partícula, que pode ser uma preposição, pode ser um advérbio, né? Não vamos entrar em nomes aqui para não ficar muito difícil, mas o on é uma preposição, né? Então, go on é um verbo mais a preposição, dão um novo significado. Então, é um verbo com um novo significado. Go é ir, on é em cima, mas a gente vai ignorar os significados deles e vai juntar tudo como continuar. Eu vou memorizar go on como continuar. E é isso, é o meu novo verbo. Vou pensar uma frase para eu não esquecer dele. The show must go on. The show must go on. Sim, eu adoro Queen. The show must go on. Vou lembrar sempre do significado de go on. O show tem que continuar. Right? E agora tem um outro que talvez vocês também conheçam, que é o go out. Go out, que é sair, né? Por exemplo, eu posso dizer I go out a lot, I hate staying home. Eu saio bastante, eu odeio ficar em casa, né? Que é o verbo sair, dar uma banda, dar um rolê, go out, né? Vocês viram que o significado dele não tem nada que ver. O go out ainda é mais parecidinho, né? Porque a gente pensa, go é ir, out é para fora, tá? Deve ser ir para fora. Isso é sair, né? Às vezes se parece. Então agora eu quero mostrar para vocês mais alguns phrasal verbs que talvez vocês também já conheçam, que já devem estar presentes, quem está no nível mais inicial já deve ter aprendido. Se não aprendeu, esses aqui são facinhos de colocar no dia a dia. Wake up, que é o acordar, get up, que é o levantar, turn on, que é o ligar, ligar a TV, turn on the TV, turn on the light, ligar a luz, turn off, que é o desligar, turn off the light, turn off the TV, desligar a luz, desligar a TV, né? Give up, que é o desistir, go out, que é o sair, e o go on, que é o continuar. Então esses aqui são os mais comuns, provavelmente vocês já os conhecem, né? Vamos fechar então com o significado de phrasal verb, aquilo que eu já tinha dito para vocês. Às vezes o significado do phrasal verb, do verbo e a partícula ajudam, como por exemplo em go out, ir out é fora, bom, ir para fora faz sentido como sair, às vezes ajuda. Turn off também, né? Girar pro off parece fazer sentido, mas na maior parte das vezes não é assim que funciona. Na maior parte das vezes ele traz um novo significado. Então o que a gente vai ter em mente? Que é melhor ver o phrasal verb como um verbo novo, tá? Phrasal verb é um verbo novo e eu vou memorizar ele junto já, assim, juntinho, um por um. Esse aqui então, como eu aprendi que o go é ir, eu vou aprender que go on é continuar. Né? E aí vocês vão ver que assim como o verbo go, assim como os verbos como todo tem mais de um significado, phrasal verbs também tem mais de um significado. Go on, que pode ser continuar,
Poderia ser, por exemplo, what's going on? Going on aqui é acontecendo. Go on também pode ser acontecer. Vocês precisam aprender mesmo é localizar ele no dicionário, ver todos os significados. Quando vocês vão no dicionário online, eu vou deixar para vocês um aqui na descrição do vídeo, que é um da Cambridge, que eu adoro, que é um bilíngue inglês, português e inglês. Vocês podem colocar o phrasal verb lá, tem que colocar o verbo e a sua partícula, né? Coloca lá, go on, e ele vai trazer para vocês o phrasal verb go on e todos os significados, ou alguns dos significados que este phrasal verb pode ter, ok? I hope you have enjoyed, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, pelo menos a entender o que é um phrasal verb. E a gente vai ter aí mais aulas com phrasal verbs para a gente pegar contexto. É importante demais, gente, o contexto para o phrasal verb. Então aqui a gente só deu uma pincelada para entender o que é este verbo frasal. A gente vai ter uma próxima aula em que eu vou trazer para vocês um texto e a gente vai aprender phrasal verbs juntos com eles. Espero que vocês tenham gostado, me contem aqui embaixo, façam uma frase com go on, façam outra com go out. Como forma de praticar também, vocês viram vários phrasal verbs hoje, né? Wake up, get up, turn on, turn off, give up, go out, go on. Peguem pelo menos 3 destes aqui, especialmente se vocês não conheciam todos, e tentem fazer frases sobre vocês. Tentem usar todos eles, tá? São 6, 7, 8 phrasal verbs, tentem usar eles, tenta fazer um textinho sobre vocês, que vocês possam lembrar do uso desses phrasal verbs. E escrevam aqui nos comentários dessa aula, que depois eu vou passar para corrigir para ver se vocês estão usando corretamente, tá bem? Ah, outra coisa bem importante, um phrasal verb, ele é um verbo, né? Nós já vimos isso, ele é um verbo. Ou seja, ele ocupa o mesmo lugar na frase de um verbo. Então, em vez de dizer I go, eu vou dizer I go out. Mesmo lugar do go, entra o go out. O que significa que eu vou conjugar ele como um verbo comum. Então, se eu vou falar no passado, I went, né, que é o passado de go, com out vai ficar I went out. Sim, eu conjugo ele exatamente como eu conjugaria um outro verbo. I'm going out, conjuga no contínuo, né? Se eu fosse usar um auxiliar para fazer pergunta, você sai todos os dias, por exemplo, do you go out every day? Ou seja, ele ainda precisa de auxiliares, ele não tem superpoderes, ele ocupa a mesma posição de um verbo comum. Só que ele é um verbo especial porque ele tem mais de uma partícula, é um verbo que é composto de mais de uma palavra. Ok? Espero que vocês tenham compreendido e tô louca para ver as frases de vocês pessoais utilizando alguns desses phrasal verbs que vocês aprenderam nessa aula de hoje. See you!